Então nós chegamos agora na nossa aula número 3. E nessa aula ela pode ser até um pouco mais breve, mas a gente precisa se atentar a alguns dados. Eu quero batizar essa aula como uma aula do diagnóstico. Atualmente nós passamos mais de 9 horas e 30 minutos no celular, todos os dias das nossas vidas. Um cristão brasileiro ele não vai passar um terço desse tempo no joelho ao longo de 30 dias. Eu preciso que você lembre também que 7 a cada 10 brasileiros não fazem devocional, não têm uma vida de oração e não têm o costume de ler a Bíblia. Eu estou falando de 7 a cada 10 cristãos brasileiros. Esses mesmos 7 a cada 10 cristãos brasileiros, eles também vão ser propensos a pensamentos suicidas, a ansiedade, depressão e baixa autoestima. Eu quero que você comece a estabelecer paralelo nesses dados, afinal, se 7 entre 10 cristãos brasileiros não oram e 7 entre 10 cristãos brasileiros perecem, padecem com doenças psíquicas, com doenças emocionais, imagina só se eles orassem. Eu arrisco dizer que jamais chegaríamos a esse ponto. Eu preciso te lembrar também que as reuniões de oração dentro da igreja são as mais vazias que existem. Você pode estimular todo um povo a ir para a igreja por causa de algum evento, por causa de algum entretenimento, por causa de algum artista. Mas dificilmente você vai conseguir lotar uma igreja motivada única e exclusivamente para oração. 90% dos brasileiros só oram quando se deparam com algum problema. Eu preciso te trazer alguns dados positivos também. Segundo algumas revistas como Super Interessante, Isto É e Exame, elas também vão dizer que pessoas que oram têm a maior possibilidade de cura para doenças incuráveis como câncer, AIDS e outras infinidades de doenças que a medicina ainda não conseguiu alcançar. Nessa aula, que é a aula do diagnóstico, eu preciso te lembrar que a oração vai fazer aquilo que a sua mão jamais vai fazer. A oração tem a possibilidade de realizar aquilo que a tua persuasão não tem a capacidade de realizar. Tudo aquilo que não foi alcançado através da medicina dos homens, da indústria farmacêutica, tudo aquilo que não foi alcançado através do plano de saúde. Ora, diga, no momento que nós estamos gravando essa aula, talvez você esteja assistindo depois, nós estamos gravando essa aula exatamente no momento de uma pandemia, onde toda a tecnologia humana não conseguiu atingir uma cura, mas a mão do Senhor tem nos guardado através da oração de santos. A igreja chegou até o ponto que nós estamos hoje, em termos positivos, os avanços que nós temos hoje, por causa da oração de pessoas crentes. Eu quero te fazer um lembrete da igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, quando vai se despedir dos coríntios, ele diz a seguinte frase: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Eu quero te lembrar que esses são os 3 pilares da igreja primitiva. Ele tem o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. É engraçado que naquela época os cristãos eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham uma estrutura de templo, por exemplo, as igrejas elas se reuniam nas casas. Eu preciso te lembrar também que naquela época não existiam tantos bens, a Bíblia diz que eles não eram necessitados porque eles dividiam os bens entre eles. O tempo passou e nós não estamos mais vendo o mesmo cenário na igreja atual. Na igreja primitiva tinham milagres, tinham sinais, tinham prodígios, maravilhas. Era natural ver pessoas curadas, era natural ver pessoas crescendo na fé. Mas hoje nós não temos mais isso. Eu preciso te lembrar que os 2 primeiros requisitos são algo que depende única e exclusivamente do céu. O primeiro requisito é que a graça do Senhor Jesus Cristo. E o segundo requisito é o amor de Deus Pai. Mas o terceiro requisito é a comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo depende única e exclusivamente da tua oração. Eu preciso te lembrar que naquela época eles não tinham ar-condicionado, não tinham estrutura de som, não tinha mídia, não tinha internet. Hoje nós temos tudo isso. Nós gozamos do amor do Pai e da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que está faltando nos dias de hoje? A oração para termos a comunhão com o Espírito Santo. Mas por que nós chegamos até aqui? Por que nós chegamos até esse ponto? E nessa aula eu já quero abrir um gancho para que você assista a nossa próxima aula, como foi que a gente construiu uma mentalidade histórica e maligna que nos impede de orar. Até mais.